fim da aula para vocês, tá? Eu tenho alguns recadinhos no fim da aula que eu quero comunicar para vocês, para a gente ter uma interação maior, tá? Galera, na última aula, nós terminamos a tabela periódica, né? Então, se você quiser dar uma revisada em tabela periódica, você pode vir aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? A nossa playlist. Deixa eu compartilhar direitinho com vocês, onde vocês podem... opa, nenhuma playlist foi encontrada? Que isso, hein, gente? Nós temos aqui algumas... Vamos ver aqui, se acha? Nenhuma playlist foi encontrada. Então tá dando pau aqui em algum problema, tá? Então depois a gente passa para vocês. Tem a playlist tabela periódica lá no meu canal no YouTube, tá? No Química Simples, onde você pode revisar tudo isso que a gente já viu de novo e poder resolver uma lista. Falando em lista, é justamente isso que eu queria abordar com vocês. Passar pelo menos essa aula, né? O Célio ainda não me falou como é que vai ser semana que vem sobre as aulas. Se as nossas aulas tiverem aula de novo na segunda-feira, eu vou resolver mais alguns exercícios com vocês. Então, eu passei essa lista para vocês, para a gente conseguir aí entender como elas funcionam, né? E justamente isso, a gente só resolveu as 3 primeiras questões. Tem alguém querendo falar? Hein? Eu tinha escutado um áudio? Não sei. Então, eu vou resolver essas questões com vocês, né? Algumas questões a gente tem também um plantão hoje à tarde, tá? Que vai servir para terminar de matar essas questões. Beleza. Tá de boa, viu, Aline? Então, vamos lá. Meu povo, seguinte, ó. Cloro, bromo e iodo, questão número 4. Na aula passada a gente resolveu as 3 primeiras, tá? Cloro, bromo e iodo são elementos químicos classificados como halogênios. Logo, eles, ó, localizam-se no mesmo grupo ou família da tabela periódica. Então, isso já tem uma respostinha que é bem convincente para a gente, né? Porque se eles são halogênios, como ele falou aqui, halogênios é o nome de uma família da tabela periódica, que é a família 7A. Então, se eles são halogênios, eles fazem parte do mesmo grupo, ou então chamado de família. Por exemplo, aqui, por que não poderia ser a letra B? Eles estão no mesmo período da tabela periódica. Quando nós temos elementos que estão na mesma família, eles estão em períodos diferentes, né? Você pega lá os elementos justamente colocados aqui. Espera só um minutinho, porque está tocando o interfone aqui. Valeu. Olha só, nós temos aqui o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, todos eles estão em períodos diferentes, né, da tabela periódica. Então, por isso que não pode ser a letra B, tá bom? Possuem o mesmo número atômico? Elementos nenhum possui o mesmo número atômicos, a não ser os isótopos, né? Quem falou isso para vocês deve ter sido o Eduardo, sobre os isótopos. Isótopos, sim, têm o mesmo número atômico. Agora, apresentam a mesma eletronegatividade? Também não. Todos os elementos possuem eletronegatividades diferentes, né? O flúor é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o iodo. Eles são isótopos entre si? Também não. Então, essa é uma questãozinha mais simples, mais tranquila e que pode ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre a tabela periódica. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Sim, não? A Giovana perguntou se eles têm características parecidas. Tem sim, justamente porque eles são formados na mesma família. Então, quando nós temos famílias iguais, elementos da mesma família, nós temos elementos com características parecidas. Tanto é que todos eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, eles reagem de forma parecida porque eles são da mesma família e têm a mesma características
próximas, mas não são totalmente iguais. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Se possível, abre o áudio para perguntar, porque eu queria não ficar falando sozinho. Queria que vocês participassem também. Beleza? Por enquanto tá tudo tranquilo. Então, fechou, então. Vamos lá, hein? Vamos subir mais um pouquinho aqui. Deixa eu colocar essa questão aqui na próxima folha, né, para a gente conseguir entender. Olha lá. No ano internacional da química, homenageia-se a cientista Madame Curie, primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela descobriu o elemento químico rádio, um elemento alcalino terroso. Ou seja, qual família que é alcalino terroso? Hein? Qual que é a família dos alcalinos terrosos? Família 2A, isso mesmo, família 2A, né? Família 2A, são os alcalinos terrosos. Em relação aos elementos da família dos alcalinos terrosos, é incorreto afirmar. Incorreto, hein? Ó, frisa bem essa palavrinha. É incorreto afirmar. Apresentam baixas energias de ionização? Lembra? O que é energia de ionização? Hein? O que é baixa energia de ionização? Aqui está falando que a internet está instável. Está travando ainda? Já voltou ao normal? Vocês estão me escutando bem? Beleza. Tranquilo. Desculpa aí então, tá, gente? Seguinte, o que é baixa energia de ionização? Alguém tem alguma resposta? O que é baixa energia de ionização? Isso mesmo, Giovana, tendência a perder elétrons. Então, se a energia de ionização é baixa, quer dizer que eu vou precisar colocar pouca energia para esse elemento perder elétrons. Então, os alcalinos terrosos, eles têm uma facilidade muito grande de perder, justamente porque precisa de pouca energia. Então, essa aqui é uma questão certa, né? Não incorreta. Então, aqui ele está procurando a incorreta. Todos os alcalinos terrosos terminam no subnível S2? Verdade ou falso? Fala comigo, vai. Hein, gente? Por que é verdade? Hein, João Pedro? Por que você falou que é verdade? Travou de novo, gente? Tá normal aí agora? Isso aí, Giovana. Porque é da família 2A. Toda a família 2A, ela termina em S2, tá bom? Toda a família 2A termina em S2. São metais não reativos? São metais não reativos? Era a Suelen que estava cantando, mas eu fechei o áudio dela aqui, porque acho que ela bateu sem querer no áudio, para abrir o áudio. Você acha que são não reativos? Na verdade, esses metais eles são reativos, né? Então, essa aqui seria a nossa incorreta. É isso mesmo, Giovana. Você está participando aí, às vezes você está falando, eu só não entendi da forma como você colocou, né? Então, você achou que é essa alternativa, né? Que são não reativos. Isso mesmo. Olha só, o magnésio e o cálcio são elementos dessa família? Sim. São tipicamente encontrados na forma de cátion com a carga 2+? Também sim. Então, nós temos aí a letra C como alternativa correta dessa questão. Beleza? Sei, Giovana, estou gostando de ver da sua participação, hein?
O Nereu falou o quê? Nereu, você falou que não que imprimiu a lista e está respondendo, né? Pode ser também, não tem problema não, tá bom? Só imprimir a lista aí e responder. No dia que a gente voltar a ter aula presencial, eu vou cobrar essa lista de vocês. Então, vocês podem entregar numa folha separada do caderno as questões respondidas, ou então vocês podem entregar a lista impressa com as alternativas marcadas. Para mim vai ficar bom do mesmo jeito, tá bom? Não tem problema. Vamos lá. Vamos ler essa questão aí. A tabela periódica já era objeto das preocupações dos antigos químicos, a partir de Robert Boyle. Robert Boyle foi um dos pais da química, tá bom? Pela necessidade de se organizar preciosas informações sobre os elementos químicos, pesquisando a tabela periódica e fazendo a distribuição eletrônica dos elementos, pode-se constatar que, fazendo a distribuição eletrônica dos elementos, o íon brometo é muito menor do que o átomo de bromo. Aí a gente vai ter que entender o seguinte, o átomo de bromo, ele tem 35 elétrons e 35 prótons. O íon brometo, ele é um íon ânion, né? Então ele tem 35 prótons, mas ele tem 36 elétrons. Então ele tem um elétron a mais do que próton. O átomo desse brometo é menor ou é maior do que o bromo? E aí? O que vocês acham? Agora é hora da gente conversar. Ô Bruno, você falou que é falsa. Me explica por que ela é falsa. Me explica o que você acha, que eu quero saber não só a resposta, eu quero saber o que você está pensando para chegar nessas informações. A Giovana falou que acha que é maior, mas não sei. O íon brometo é muito menor do que o átomo de bromo. Por que você acha que é maior? É isso que eu quero entender de vocês, entendeu? Não é só a resposta, mas o porquê dessa resposta. A Giovana falou, porque tem um elétron a mais, então é maior? Sim. Essa informação aí, ela é falsa, tá? A letra A. Porque o íon brometo, ele não é menor, ele é maior. Agora eu quero saber o porquê. Porque lá na hora da prova, você tem que entender o raciocínio lógico por trás dessas afirmações. O que está trazendo dessas afirmações? Tudo bem? Alguém tem alguma resposta plausível para a gente poder discutir sobre? Porque isso é uma das coisas que mais são cobradas nos vestibulares. E aí, gente? Vamos lá, gente. Isso aqui se chama raio iônico, né? O raio atômico. Um raio, na matemática, é a distância entre o centro e a circunferência, certo? Se o átomo está neutro, ele tem um raio. Se o átomo perdeu elétrons, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Então a distância vai diminuir porque vai ter mais prótons do que elétrons, então a força atrativa vai ser maior. Só que aí no íon brometo, não é que tem mais prótons do que elétrons, tem mais elétrons do que prótons. Então a tendência é ele expandir um pouco, porque a atração vai ser um pouco menor. Então é por isso que o íon brometo, ele tem um raio maior do que o átomo de bromo, justamente porque ele tem um elétron a mais. E aí vai acontecer uma expansão, justamente por causa das suas forças atrativas, tá bom? Então vocês precisam dar uma revisada nisso melhor,
porque o raio atômico é uma das coisas que mais são cobradas dentro da química, tá? Dentro da química de tabela periódica. A Duda está falando que o Eduardo falou um pouco disso no começo do ano passado. No começo do ano também, né? Desse ano. Isso aí, gente. Ó, os íons formados a partir do manganês e do ferro apresentam a configuração de gás nobre. Os íons formados a partir do manganês e do ferro têm a configuração de gás nobre? Vamos deixar um asterisco aqui, tá bom? Porque essa aqui, dependendo, ela pode estar certa. Vamos ver se a gente acha uma mais certa do que essa. Quando o átomo de ferro do rubídio perde um elétron, quando o átomo de ferro, ou quando o átomo do rubídio perde um elétron, libera energia? Na verdade, quando o átomo do rubídio perde um elétron, na verdade ele absorve, né? Justamente porque ele é um metal. Para ele liberar um elétron, ele precisa absorver energia. Então, não acontece liberação de energia. Acontece uma coisinha chamada de absorção de energia. A carga nuclear efetiva do cádmio é maior do que o do zircônio? O que é carga efetiva, né? O que é carga nuclear efetiva? É a carga do núcleo. Se ele tem mais prótons, ou se ele tem mais prótons do que o zircônio. Então, a gente vai lá na tabela periódica. Vamos lá entender como é que isso funciona, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente o que é uma tabelinha periódica. Deixa eu voltar aqui nisso aqui, porque eu vou precisar interromper o compartilhamento, tá? Para a gente ir lá na tabela periódica. Voltar para entender o que é o zircônio e o cádmio, para mostrar para vocês isso aí. Deixa eu pegar justamente aqui a nossa tabelinha periódica. Uma tabela top aqui. Beleza. Agora eu vou compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho para poder compartilhar isso com vocês. Beleza. Agora vamos achar aqui o cádmio e o zircônio, tá bom? Olha só. Zinco, zircônio. Chegamos no zircônio. Zircônio tem 40 prótons e 40 elétrons. Então a massa dele, juntando com os nêutrons, é de 51. Agora a gente tem que achar o cádmio. Olha o cádmio aqui, ó. 48. Então, 48 prótons e 48 elétrons e a massa é 112. Então a carga nuclear, ou seja, a carga do núcleo, ela é maior do cádmio do que do zircônio? Sim, porque aqui tem 48 e aqui tem 40 prótons. Se a gente somar os nêutrons também, nós teremos uma massa maior. Então, é verdadeiro justamente por causa disso. Então, isso faz com que a letra B ela seja falsa. Por que faz com que a letra B seja falsa? Porque, às vezes, o manganês e o ferro, quando eles perdem elétrons, eles não vão ter uma configuração de 8 elétrons na última camada. Eles não vão ter uma configuração de um gás nobre. Tá bom? Ô, Bruno, nem sempre a gente tem um átomo neutro. Às vezes a gente vai formar 8 elétrons na última camada através das ligações químicas. Eu acho que vocês devem estar vendo isso, ligações iônicas e covalentes, para ter uma configuração de um gás nobre. Tá bom? Só que às vezes eles vão se estabilizar sem ter a configuração de um gás nobre, justamente por causa disso. Então nós temos a letra D como a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. Vamos limpar isso aqui para a gente poder ter mais uma questão. O processo fotográfico em película utiliza haletos de prata. Quando a gente fala haletos, estamos falando da família dos halogênios, tá bom? Essa parte aqui é dos halogênios e a família 7A. Isso ligados à prata, que é o Ag, né? Prata é o símbolo do Ag. Os ânions desse composto pertencem à tabela periódica ao... Opa! Aqui a gente já sabe, né?
Então, o primeiro grupo ou o segundo grupo? Primeiro grupo, metais alcalinos. Segundo grupo, metais alcalinos terrosos. Último grupo, gases nobres. Penúltimo grupo, família 7A, justamente os halogênios. Antepenúltimo grupo, família 6A, chamada de calcogênios. Tá bom, galera? Fácil essa, né? Essa é fácil, eu acho. Vocês acham essa fácil? Antepenúltimo são os calcogênios, isso sim. Essa questão é fácil, mas você precisava saber a ordem das famílias da tabela periódica. Se você não sabe a ordem das famílias da tabela periódica, você acaba errando a questão, né? Então, a questão simples dessa, você acaba não entendendo como ela funciona. Deixa eu passar essa aqui, porque ela é muito grande, né? Vamos ver uma que cabe na tela aqui. Vamos ver essa aqui, a questão número 9. Vamos ver quais são as corretas, né? Da UFT, Universidade Federal do Tocantins. Vamos lá. Um determinado elemento químico tem em seu átomo, no estado fundamental, a seguinte distribuição eletrônica, que é essa distribuição aqui, tá bom? Essa distribuição eletrônica, nós vamos ver a camada de valência. A camada de valência é a camada 4, né? Então, ele termina em 4s2 e 4p4. Ele está vendo que aqui é 3, então isso aqui não faz parte da camada de valência, tá? Aqui faz parte da terceira camada. Então, a camada aqui, ele termina com 6 elétrons na última camada. O que a gente já pode tirar que quando ele termina com 6 elétrons? O que a gente pode ver nisso aí? Hein? O que a gente, por exemplo, que família que ele é? Família 6A. Então, Giovana, ele é um calcogênio, né? Ele é um calcogênio. Beleza. Então, vou colocar só cálculo aqui, tá? Só para ficar mais fácil a gente lembrar. O número de prótons do núcleo atômico é igual a 34? Como é que a gente descobre o número de prótons? Se ele falou que está no estado fundamental, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. É só a gente contar aqui, ó. Temos quantos elétrons distribuídos nessa distribuição aqui, ó? 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 10, 30. Com mais 4, 34. Então, essa aqui ela é verdadeira. Porque se ele tem 34 elétrons, ele também tem que ter 34 prótons. É um elemento pertencente ao grupo 4A da tabela periódica? Na verdade, não, né? Esse grupo aqui não é o 4A, esse grupo aqui é o 6A da tabela periódica. Então, esse aqui é falso. O último elétron distribuído na camada de valência possui um número quântico magnético igual a 0. Isso aí é uma coisa que você está vendo com o Eduardo, pelo menos deve ter visto lá em atomística. São os números quânticos, né? Vocês viram isso, números quânticos? Fala comigo. Sim, né? Então, qual que é o número quântico magnético desse aí? Lembrando que número quântico nós temos o principal, o azimutal, o magnético e o número quântico de spin. Vamos colocar esses 4 aí para a gente ver quais são os números quânticos deles, desse átomo, tá bom? Eu vou colocar de azul aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Mas era muita informação, dizendo a Giovana. Magnético é o dos quadrados. Justamente, esse mesmo. Ó, o número quântico, primeiro a gente está querendo descobrir qual foi o último elétron. Então, a gente vai para o último subnível, né? O último subnível, ele está na camada 4. Então, o número principal é o número da camada, né? Então, o número 4. O número L, que é o azimutal, é o número quântico secundário, que representa o subnível. Subnível S é o número 0, subnível P é o número 1. E ele está no número 1, justamente por causa que está no subnível P. O número magnético, a gente vai ter que olhar o seguinte, ó, os quadradinhos. O subnível P ele possui 3 orbitais, né? Onde é 0, menos 1 e mais 1. Esse é o número que ele está querendo. Se é o número 0 ou o número 1 ou menos 1. Então, aqui a gente coloca uma coisinha chamada de spin.
Então, primeiro a gente coloca um spin, depois coloca outro spin, depois coloca outro spin. Se são 4, a gente vai e coloca o outro spin bem aqui, para baixo. E aí, ele terminou no 0, 1, justamente esse último spin aqui. Então, o número quântico magnético é menos 1. E o número quântico de spin é menos... Opa, desculpa, é mais meio, né? Porque o segundo número é sempre positivo. Então, esse aqui são os 4 números quânticos. Ele pediu o número magnético, que é justamente esse aqui, ó. Número magnético, que é esse aqui. Então, essa aqui é falsa, porque deveria ser menos 1, e aqui ele falou que é igual a 0. Tá bom? De boa? Isso é fácil, né? A subcamada de menor energia pertence à camada de valência, que é a 4s. Quando a gente fala subcamada, a gente está falando de subnível, tá bom? Subnível também pode ser chamado de subcamada. O de menor energia, pertencente à camada de valência, é o 4s, porque a camada de valência é 4s2 e 4p4. O de maior energia é sempre o último distribuído. Então, a gente chama de subnível mais energético. Então, dentro da camada de valência, nós temos 2 subníveis. Um de maior energia e um de menor energia. Então, esse aqui é verdadeiro. Então, nós temos a afirmativa 1 e 4 como verdadeira. Essa questão ela é um pouquinho mais complexa, né? Então, a gente precisaria analisar melhor essas situações para saber qual é a alternativa correta. Que vai dar a letra E, justamente a alternativa 1 e 4 como corretas. Tá bom? Galera, vou fazer essa última questão aqui para a gente matar a nossa aula, da UERJ, tá bom? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos matar essa questão aqui para a gente entender. Considera as 4 caixas abaixo, que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. Então, essa caixa aqui tem zinco, tem cobre e silício, no material W, né? No material X, nós temos cromo, níquel e arsênio. No material Y, nós temos magnésio, chumbo e iodo. E no material Z, alumínio, ferro e cádmio. A única caixa que contém apenas metais está indicada pela seguinte letra. Opa, então a gente vai ter que achar aqui apenas metais, né? Apenas metais. Então, como é que a gente vai olhar esses metais aí? Quais são os que tem apenas metais? Qual caixa que vocês acham? Vocês querem dar uma olhadinha na tabela periódica? Você acha que é a Z, que apresenta apenas metais? A galera está falando Z aqui. Todo mundo está falando Z. Todo mundo falou, também acho, também acho, também acho. Perceba aqui comigo, ó. Zinco, cobre e silício. O zinco é um metal. O zinco é um metal. O cobre também é um metal. O silício não é um metal. O silício é um semimetal. Aqui, o cromo é um metal. O níquel é um metal. E o arsênio não é um metal. Ele é um semimetal também. Aqui nós temos o magnésio, o chumbo também como metais, e o iodo, ele é um ametal, ele não é um metal. Então nós temos aqui alumínio, ferro e cádmio, todos eles como metais. Então vocês estão cobertos de razão, que é a letra, que é a caixa Z, né? A letra D desta situação aí. Tá bom, galerinha? Suave? Tá fácil hoje, né? Tá simples. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Eu tenho alguns recadinhos antes de encerrar essa aula, tá? Espero que vocês fiquem aí. Olha só, eu não sei se vocês já viram um instrumento chamado ukulele. Ukulele
É um ukulelezinho que a gente... Esse ukulelezinho, a gente fez um canal no YouTube, tá bom? Um novo canal, é meu, de um colega meu, que chama Ukulele e Prosa. Você vai lá, se possível, se inscreve nesse canal, a gente vai saltar várias músicas lá, só para dar uma força. Para quem é cristão, eu fiz um perfil no Instagram chamado Crente Bereano. Várias verdades lá, teológicas, e verdades capciosas dentro desse Instagram, tá? Lá a gente vai falar tudo mesmo, sem problema nenhum. E, se possível, agora é a parte mais importante, eu queria que alguns de vocês, não vou escolher, né, nem nada, mas alguns de vocês pudessem gravar um videozinho de 1 minuto, na selfie mesmo do celular, você pegasse esse vídeo, começasse o vídeo falando assim, ó: eu, tal pessoa, seu nome, autorizo a minha imagem nesse vídeo. E aí você continua o vídeo de mais ou menos 1 minuto, falando sobre o canal Química Simples. Falando se você gosta ou se você não gosta, ou as críticas que vocês podem falar e mencionar, ou então vocês falando os elogios que vocês gostam, tal, por que você gosta de ver esse canal. E aí a gente vai compilar os vídeos e vai publicar no próprio YouTube, tá bom? Os vídeos de vocês mesmos, os nossos próprios alunos falando. Então, se possível, compartilha com a gente no Google Drive. Você que tem um e-mail da Gmail, você tem um Google Drive, onde você pode compartilhar e hospedar esses vídeos. Por quê? Porque se você mandar pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ele perde a qualidade. E a gente precisa ter um vídeo de qualidade, com a imagem de qualidade boa e áudio muito bom. Tá bom? Se possível, vocês poderiam fazer isso para mim. E aí, então, são 3 esses recados: curtir e se inscrever no canal do YouTube, do Ukulele, seguir a página do Crente Bereano no Instagram e mandar esse videozinho para mim lá no Google Drive. Beleza, gente? No mais, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, um abraço. Espero que ninguém tenha dúvida. E a gente vai ter um plantão hoje à tarde, tá bom? O plantão, se não me engano, é 4h30 hoje da tarde. Não tem como eu sortear um ukulele, porque eu sou pobre e não tenho dinheiro para dar muitos ukuleles, tá bom? É nóis, tamo junto, aquele abraço. Valeu, falou!